Olá, meus queridos seguidores, entusiastas do direito notarial e registral, interessados em saber direito. Estamos aqui inaugurando o podcast PestanaCast, o podcast para quem quer saber direito. E a convidada de hoje é Adriana Matos Leão, advogada atuante em direito de família e minha esposa, amada esposa. E eu já vou mandando a braba para ela, a braba para braba. Por que o direito de família? Conte um pouco mais sua trajetória. Olá, primeiro eu quero deixar claro que é uma satisfação inaugurar esse PestanaCast, né? Como esposa e profissional, é uma satisfação muito grande, é uma honra muito grande dividir esse momento com você, meu amor. Então, eu advogo há 13 anos, comecei numa área clínico geral da advocacia e ao longo do tempo venho atuando mais na área de família e sucessões e descobrindo a minha paixão por essa área. As famílias cada família tem um universo. E quando a gente passa a observar sobre um ângulo além do direito e com uma sensibilidade maior sobre isso, sobre o tema, e a gente recebe os clientes no escritório e começa a trabalhar ali, tratar, que a gente vê que é além do direito e vários sentimentos envolvidos em tudo isso, em todo esse processo, a gente precisa trabalhar com uma advocacia humana, com uma advocacia sensível, sensibilizada. Então, eu fui me descobrindo nessa área, porque eu me colocava muito no lugar dessas pessoas, até porque eu venho de uma trajetória de pais separados, que passei por vários momentos onde tive experiências, próprias com relação a conflitos familiares. Então, falei, é uma forma de não só a minha profissão, ganhar o dinheiro, mas também ajudar as pessoas com uma advocacia mais humana. E eu fui desenvolvendo uma empatia muito grande por essa área. E hoje estou me concentrando mais no direito de famílias e sucessões. Perfeito. Então falamos de direito de família, a gente tem até uma discussão em casa, direito de família ou direitos de família ou das famílias, porque é uma divergência doutrinária. Então já vou lançar para começar uma brava, de várias brabas selecionadas. Então, aceita a braba? Claro, vamos lá. Então vamos lá. Para quem pensa em casar ou morar juntos, quais conselhos você dá no âmbito de proteger os seus respectivos direitos? Então, aí nós estamos tratando de o que afeta mais, o que preocupa mais pessoas hoje que vão se casar ou constituir uma união estável, é o direito patrimonial. Então, nós devemos nos ater à questão de um planejamento matrimonial a respeito dessas questões do regime de bens, da proteção de bens que são particulares, anteriores ao casamento, e até mesmo, se for da vontade do casal, que esses bens não se comuniquem, que a força do trabalho, que os rendimentos desse trabalho e todo esse segmento profissional não se comuniquem. Então, hoje, e ainda mais com vários mecanismos que a gente tem, avançando aí no direito das famílias, providenciar, primeira coisa, buscar um bom advogado, um advogado que confie, para fazer um planejamento matrimonial, onde nós podemos fazer aí através de um pacto antinupcial, nós podemos fazer um contrato, no caso da união estável. Então, tem alguns mecanismos e na esfera extrajudicial que a gente pode avançar nisso daí para proteger o patrimônio, de cada um desse cônjuge ou desse companheiro ou companheira que queira, diante da diversidade que nós temos, a questão dos regimes já legais e também da possibilidade de um regime híbrido, diverso do que a gente tem na legislação, que é totalmente possível hoje, desde que você pactue sobre isso. Então,
dentro dessa sua pergunta, tem a braba, agora tem a nervosa, que eu vou lançar para você. E o que o cartório pode auxiliar isso? Quais instrumentos, quais formatos? E eu falo não só como existem várias especialidades no âmbito dos cartórios, o registro civil de pessoas naturais, o registro de imóveis, o registro de títulos e documentos e o registro civil de pessoas naturais. Você pode fazer o entrelaçamento entre o cartório e o direito das famílias? Claro, e aí a gente entra numa seara bem ampla. Nós temos aí, vamos tratar primeiro do casamento, quem pretende se casar. Nós temos como recurso, no tabelionato de notas, né, a possibilidade de fazer um pacto antinupcial, onde a gente pode prever ali várias cláusulas, tanto da parte patrimonial como dos direitos ali pessoais, de convivência desse casal. E é feito no tabelionato de notas, através de um pacto, onde esse pacto é levado ao registro civil quando do casamento. E aquilo fica averbado ali. Por exemplo, nós temos um exemplo da questão do pacto no caso da separação de bens, que é exigência legal o pacto antinupcial. Com isso, esse pacto vai ser registrado ali, é condição do registro de casamento, né? Porém, ele vai ser registrado também no registro de imóveis, porque ele trará efeitos para o registro de imóveis. Nós estamos trazendo efeito no campo, na seara civil, no registro civil, para o registro de imóveis, através de um pacto antinupcial. Quando a gente trata da questão da união estável, que temos avançado muitos temas com relação à união estável, mas nós podemos utilizar o registro, o tabelionato de notas, para lavrar uma escritura de reconhecimento dessa união estável, e dentro disso a gente consignar quais são os termos de regime dessa união estável, relacionado a bens, relacionado à convivência, relacionado a até mesmo, tanto no pacto como nessa escritura, uma multa em caso de traição, que isso já vem falando, né, há um tempo, e já é de praxe acontecer, a gente vê muitos famosos aí fazendo esses contratos, e a gente faz isso lá na esfera do tabelionato, ou lá onde o notário, ou seja, a orientação dele, para a gente até não ferir nenhuma norma, trazendo nessa orientação, montando este contrato, e a gente vai levar ele para onde? Lá para o registro civil, onde eu vou registrar essa união estável, onde eu vou sacramentar essa união estável se a pessoa não quiser fazer o casamento, e tem essas cláusulas. Aí onde que entra na esfera da questão do registro de imóveis, por exemplo? O registro de imóveis, quando a pessoa está adquirindo e existe um registro dessa união estável no registro civil, é na boa fé que essa pessoa traga e não omita essas informações que já tem até registradas no registro civil para dentro do corpo do registro de imóveis. É uma exigência. Tanto é que hoje nas escrituras que a gente vê de compra e venda de imóveis ou demais escrituras de negócios jurídicos, a gente verifica que sempre é questionado para as partes se a pessoa declara se convive em união estável ou não, em caso dela ser separada judicialmente, em caso dela ser divorciada ou em caso dela ser solteira. E essa declaração é muito séria, porque se a pessoa omite essa informação ali, ela está até cometendo um crime, que é uma falsidade, né? Mas nós vemos cada dia mais o extrajudicial trazendo mecanismos para resolver questões que a gente litiga no judiciário. Então, o planejamento, a prevenção é sempre o melhor conselho e é o que mais deve acontecer entre as relações familiares. Perfeito. Resposta nota 10. Se fosse uma prova oral, você ganharia muitos pontos. E ainda vou, então, já lançar a segunda brava para você.
E para quem está namorando, como proteger seus direitos? Agora, aliás, vou fazer uma braba da braba. Você, enquanto mãe, Pedro vai namorar um dia. A gente tem um filho chamado Pedro. E Pedro vai namorar. Como proteger os direitos do Pedro? Ou talvez de um cliente seu? Então, aquela pessoa que quer namorar, mas ela não tem a intenção de constituir família, que difere da união estável, que existe uma divergência muito grande. Ou seja, não, eu quero só namorar. Mas ele vai levar a escova de dente lá para casa. Vai ter umas roupinhas lá, vai passar umas noitezinhas lá. Mas eu não quero que isso configure uma união estável. Eu não quero que isso configure a intenção de formar uma família para configurar uma união estável. Contrato de namoro. Está na moda. O contrato de namoro. Logicamente que a gente tem que ter muita cautela com esses contratos para não ferir nenhum direito, para não simular nenhuma situação onde a outra pessoa pode ser prejudicada, né? Isso tem que ser equilibrado. É um contrato onde tem que ter equilíbrio. Em tudo tem que ter equilíbrio. Então, hoje nós temos esse mecanismo do contrato de namoro. Entendeu? Respondendo a sua braba. A braba. E esse contrato de namoro pode ser feito como? Ele pode ser feito tanto por meio de um advogado através de um contrato, né? E também pode ser feito através de uma escritura. Agora, outro ponto que a gente deve observar bastante nessa questão é que a gente tem verificado também, tanto nos contratos quanto nos pactos de convivência, ou às vezes alguma situação, a cláusula de confidencialidade. Então, isso é algo que a gente vem observando, que os casais desejam que isso fique resguardado entre eles, o direito à privacidade. E isso totalmente, eu não vejo problema nenhum com relação a isso. Perfeito, muito importante. Agora, essa questão que está na moda do namoro e muitas vezes numa situação fática, que é a união estável. Nós temos até a possibilidade da questão de, às vezes, no contrato de namoro, porque às vezes uma das partes pode ser uma pessoa que tem um patrimônio muito elevado e a outra pessoa não, e essa pessoa deseja fazer essa proteção, né? É nessa intenção aí que vem o contrato de namoro. Né? Ou seja, não, nós estamos aqui para namorar, para curtir, para desfrutar a vida um com o outro. Mas a gente não tem que deixar bem claro que essas pessoas sejam capazes, cientes, livres de qualquer vício para realizar esse contrato, né? Que essa pessoa deseja ali só curtir a vida e que não se comunica, não tem nenhuma intenção ali naquele momento. Pode ser até que depois converta isso, vire isso. Inclusive tem contratos de namoro que prevêem essas cláusulas já futuras. No sentido de que, caso chegue a vir a momentos ter situações onde a convivência fique diferente, onde tenha essa intenção, né, configure ali de prever essa situação da união estável. Extremamente importante isso. E na dúvida, case. Sempre. A próxima braba. Diz o brasileiro, eu não acredito muito nisso, mas já que o STF também corrobora, juntado com fé, casado é. Então, vamos falar um pouquinho sobre a união estável. Vou querer de você uns conselhos e o que o cartório pode facilitar e também com as modificações legislativas. Pode ser com a lei, principalmente a Lei 14.382. Então, a celeuma que nós temos na união estável quem resolve viver tão na informalidade, nós temos problemas depois. Nós temos problemas quando essa relação acaba e nós temos problema quando um desses companheiros falece. Porque nós precisamos reconhecer essa união estável para garantir os direitos, né, desses companheiros ou o direito desse companheiro sobrevivente que ficou ali no seio daquela união estável. O que acontece?
O brasileiro tem mania do seguinte: junta e não preocupa em fazer nada. Não fazer um contrato, não fazer uma escritura, não fazer nada. Aí vem os problemas depois. Vem os problemas às vezes, para fazer um reconhecimento de dependência perante o INSS, garantir uma pensão por morte. Às vezes um direito ali como herdeiro ou como meieiro numa sucessão. E aí nós precisamos antes entrar com uma ação para reconhecer essa união estável, né, no judiciário. A lei veio e trouxe uma alteração para a gente muito significativa, extremamente importante, porque antes eu precisava, ou faço um contrato aqui com um advogado, né, ou eu faço uma escritura de união estável, levando cartório, registro ou nem registro, mas agora a gente teve alteração. Hoje, o casal, os companheiros, eles podem se dirigir diretamente ao oficial de registro civil e pedir que registre a declaração deles da união estável. E isso é fascinante, porque a gente pula uma fase que a gente tinha, a gente inova e a gente traz uma agilidade maior nisso e a gente garante direitos. Então, a gente tem essa possibilidade agora e a gente tem essa possibilidade, além também, de converter depois essa união estável em casamento, que é totalmente possível, a lei nos garante isso. Outro ponto importante também que a Lei 14.382 nos trouxe foi o seguinte: em caso de requerer que seja declarada e registrada essa união estável ali perante o oficial de registro, se um desses companheiros falece no corpo, no trâmite desse procedimento, o registrador pode declarar, mesmo com o falecimento, que está lá na nossa lei, né? Então, assim, trouxe mecanismos que facilitam muito. E hoje, se fosse para eu dar um conselho para quem vive em união estável, sacramente essa união estável. Que seja perante o registro civil, que seja através de um advogado para fazer um contrato, ou que seja perante o tabelião para fazer uma escritura de união estável. O que nós precisamos ter e o que evita muitos problemas posteriores é a informalidade demasiada. Então, nós precisamos ter um indício de prova material nessa união estável. E é um contrato, né? Então, nós temos esses mecanismos. Ótimo. Então, tomem muito cuidado. Sejam cautelosos, ou seja, não só juntem as escovas. Justamente. Formalizem isso. E agora, mais uma braba para a braba. Pronta para a brabeza? Pronta, a braba em pessoa. Uau. Para quem está querendo advogar no direito de família, quais os principais conselhos? Empatia. Empatia, ouvir, ser um bom ouvinte. As pessoas chegam ali do direito de família muitas vezes machucadas, com mágoas. Tentar conciliar. Sempre, eu sou uma advogada da esfera da conciliação. Por quê? Porque é muito melhor um acordo, trazer para o corpo o que você e a outra pessoa, a parte contrária, deseja, do que deixar que o Estado decida por você. E o advogado que trabalha nisso, ele tem que sentir que, às vezes, a gente precisa chegar no meio termo. Porque, às vezes, aquele cliente está precisando de paz, entendeu? E a briga ferrenha traz problemas para esse cliente na esfera emocional, que talvez a gente nunca vai conseguir ajudá-lo. Então, a gente tem que ter essa empatia, o advogado ele tem que ter essa empatia, ele tem que ser um bom ouvinte, né? Se atualizar cada dia, né? Nós temos aí na legislação, o direito de famílias é um direito que todos os dias nós temos uma atualização diferente, porque cada família é um universo. E é isso que eu digo, paciência, sabedoria, né? Saber agir ali, ter o momento certo, saber conciliar esses clientes. Perfeito.
E agora, que eu mandei a braba, eu mando a nervosinha. Pode ser? Pode ser. Quem sabe só direito não sabe nada. Então, se você fizesse uma outra formação ou recomendasse uma segunda ou terceira formação para esse profissional do direito de família, o que você recomendaria? Psicologia, sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. E eu tenho vontade de fazer psicologia. Até mesmo porque, pelo que eu já expressei aqui, quando a gente trabalha com emoções, com sentimentos das pessoas. Às vezes a pessoa chega machucada, às vezes a pessoa chega traumatizada, às vezes a pessoa chega para resolver uma questão de família, de direito de família ali, direito de famílias com um trauma, com uma violência às vezes física, com uma violência psicológica. E às vezes é muito difícil a gente trabalhar isso, conciliar todo o direito e essa esfera emocional da pessoa. Então eu indicaria fazer uma psicologia e eu tenho vontade de fazer. Então, puxando planejamento sucessório, o que são diretrizes antecipadas de vontade? Boa. DAV, testamento vital, chamado também pelo testamento vital. Nós temos no direito a possibilidade hoje da pessoa que queira deixar registrado, deixar publicitado de que forma que ela quer a condução de um tratamento médico dela em caso dela estar impossibilitada de manifestar sua vontade. O que a gente chama de testamento vital. Às vezes a pessoa fica ali em uma situação no fim da vida, acamada, onde ela não consegue expressar por uma questão fisiológica, de doença. E nós temos hoje como mecanismo, e isso tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2012, faz até um tempo, que prevê a possibilidade que isso tanto pode ser feito no prontuário do médico, o paciente pode ali expressar o que ele deseja que seja feito ou indicar uma pessoa que o represente em uma situação de incapacidade dessa expressão, e isso pode ficar tanto no prontuário, como isso pode ser registrado através de uma escritura de testamento, escritura de diretrizes, antecipadas de vontade, perante o cartório de tabelionato de notas. O notário, o tabelião ali, vai deixar isso. Existe uma central, inclusive nós temos uma central desses testamentos vitais. Não é comum que ocorra no Brasil, nós temos um número muito pequeno, algo que vem entrando aí, o pessoal conhecendo, mas é aquilo que a gente fala, o pessoal tem um medo de deixar isso, porque às vezes acha que vai chamar a morte, mas nós temos no direito esse mecanismo. E até mesmo para respeitar, qual que é a intenção? Respeitar a vontade da pessoa. Respeitar que a pessoa, naquele momento dela, onde esteja passando por uma situação de doença e que não consiga lhe exprimir o que ela deseja que seja feito para ela, a gente tem também os limites da ética da medicina, que tem que serem respeitados, mas a pessoa determinar, isso é a autonomia da vontade, através do testamento vital. E é muito interessante, muito importante, e isso deve ser cada vez mais levado ao conhecimento de todos, para que isso traga para a pessoa dignidade. E muitas vezes é morrer com dignidade. De que forma que eu quero? Às vezes a pessoa é sujeita a um tratamento que ela nunca desejaria. E a partir do momento que ela não consegue expressar isso, e às vezes ninguém tem esse conhecimento de que ela não desejaria que passasse por aquilo, às vezes ela passa por uma situação que aquilo fere totalmente a dignidade daquela pessoa. Então é de extrema importância esse mecanismo, do testamento vital, das diretrizes antecipadas de vontade. E a gente tem que levar, nós que somos operadores do direito, temos que levar cada dia mais essas possibilidades para a população.
Perfeito, muito importante, é uma situação que o pessoal não quer tocar, mas extremamente necessária. Planeje sua vida, planeje sua morte. E agora, vamos aos negócios. É possível haver negócios jurídicos processuais no direito de família e, com isso, pode ser utilizada a via multiportas do extrajudicial? Isso aí é um tema bem polêmico, né? Porque, assim, os negócios jurídicos processuais, o Código de Processo Civil, ele já traz a possibilidade para nós. Nós temos, na seara do direito das famílias, nós temos que ter algumas cautelas para não ferir também nenhum direito ali indisponível, ou esse pacto ali dos negócios processuais, mas pode haver sim. E vou dar um exemplo disso. Por exemplo, num processo de divórcio, pode ocorrer um pacto entre as partes, onde eles não produzirão dentro do processo provas, por exemplo, mensagens de WhatsApp que estão atreladas à intimidade do casal, que não vai fazer diferença nenhuma ao âmbito da disputa processual ali, de às vezes uma partilha de bens. Porque hoje ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém, então o divórcio é certo. Não tem que os dois quererem, basta um querer, vai divorciar. O que sobra nessa esfera do divórcio para nós? Partilha de bens e as questões relativas aos filhos. Então, nós podemos pactuar sim dentro do processo, né? Lógico que isso vai passar pelo crivo do juiz, do feito, mas nós não podemos ferir ali nenhum direito um do outro, mas nós podemos pactuar sim, né? Esse é um exemplo. Nós podemos também, dentro da esfera, por exemplo, de alimentos, consignar num acordo de alimentos, onde que em caso, por exemplo, de despesas da criação desses filhos, caso não haja em consciência um diálogo entre esses pais, que ele seja notificado através do registro de títulos e documentos, dessas despesas que devem ser pagas, antes de entrar com uma ação de execução, entendeu? Porque nós também não podemos ter aí, e nós temos que ter em mente que a relação, tudo o que envolve os filhos, que devem ser compartilhados entre os pais, às vezes esses pais não têm um diálogo e nem querem ter um diálogo, até para não piorar essa relação, a gente pode usar o registro de títulos e documentos. Eu comunico, eu levo a informação através de títulos e documentos para esse pai ou para essa mãe, entendeu? É um mecanismo. Não diria que seja um negócio processual, porque nós não estamos dentro da esfera processual, mas isso vai evitar alguns problemas lá na esfera processual, né? Perfeito. Se fosse uma prova oral, eu ganharia nota 10. No concurso para promotor de justiça, por exemplo. Que bom. E agora, a perguntinha surpresa da Braba das Brabas. Está pronta? Vamos ver se eu vou conseguir responder. E eu vou botar o dedo na ferida para muitos que não querem falar, e parece que sobre a situação do divórcio. Ninguém gosta de falar muito, mas como proceder a um divórcio de qualidade, muitas vezes, tanto na via judicial quanto o extrajudicial. Como é que o melhor procedimento? Dê algumas dicas. Sim. Vamos lá. A questão do divórcio, a partir do momento que eu atendo uma pessoa, um cliente dentro do escritório, eu tenho ali o conhecimento sobre os fatos daquela pessoa, sobre os fatos daquele caso, né? Independente se eu tente fazer uma conciliação com esse casal, independente da figura de um outro profissional que esteja atuando juntamente, a partir daquele momento onde não há um consenso, eu tenho que ter a ética, né, de pontuar ali quem me buscou primeiro, continuar ali, apesar de ter feito um contato com o outro, mas ter a ética e, se não dá, não forçar um acordo ali de forma bruta
e tenha um outro profissional para a gente, às vezes, tentar mais uma conciliação, ou que se a gente for para a esfera judicial, a gente ter sempre ética com outro profissional, com a outra parte no divórcio, né? Seja na esfera judicial, seja na esfera extrajudicial. Agora, é importante a gente se ater a algumas questões. Na esfera extrajudicial, se tiver filhos menores e capazes, eu preciso resolver judicialmente primeiro a parte dos filhos e que tenha que estar totalmente resolvido para fazer uma partilha de bens no extrajudicial. Agora, se for no extrajudicial, é importante que se tiver filhos, sejam filhos maiores e capazes, né, para eu proceder com esse divórcio na esfera extrajudicial. E eu tenho que ter muita cautela na partilha de bens. Porque na partilha de bens, dependendo do regime desse casamento, pode ser que se eu tiver uma partilha desigual, pode incidir uma ITCD. E é onde a gente vê os grandes gargalos dos divórcios. Eles fazem um acordo, o advogado não avisa a outra parte que eu vou ter um excedente ali, que a outra parte está cedendo, porque a partir do momento que você tem um regime de casamento, vamos trabalhar com o regime geral, comunhão parcial de bens. Adquiriu na constância do casamento, 50% de um, 50% de outro. Eu vou e faço um acordo. E esse acordo não bate 50% de um, 50% de outro. Quando eu vou registrar, às vezes, esse imóvel, ou eu vou trabalhar nessa questão do divórcio, eu tenho o excedente ali, na parte de quem ficou com menos. E às vezes o advogado não adverte aquele cliente que, você que está ficando com mais, você vai ter que pagar, a pessoa que está ficando com menos está te doando uma parte aqui. Você vai ter que fazer um arranjo ali. Ou vai ser realmente uma compra e venda, se realmente essa pessoa tiver comprando do outro, ou então, se for puro e simples, um ficando com menos, outro ficando com mais, eu vou ter uma doação que incide ali. E aí vem um imposto a pagar. E a gente encontra muito problema nisso. Às vezes as pessoas não conseguem regularizar a partilha de bens dos imóveis lá no registro de imóveis por falta dessa declaração, porque ficou desigual a partilha, entendeu? E que às vezes esse outro cônjuge não quer arcar com a despesa da doação de quem ficou com menos. Então, assim, a gente tem que ter cautela, deve haver um planejamento dessa partilha de bens de forma clara, transparente para o cliente, para que ele não tenha surpresas de despesas além do que ele achava que tinha, do que foi orientado, no pós, ou seja, para concretizar. E o que eu falo, o que é importante? O importante é, você pega um divórcio para fazer, faça ele até o final. Entregue ele totalmente regularizado até o final, até o último registro para o cliente. Porque tem muitos profissionais que faz o negócio pela metade e não termina. Não leva o cartório para registrar, não termina a verbação do divórcio no registro de imóvel, no registro civil. E isso depois, lá na frente, o cliente achando que está tudo resolvido, traz um transtorno muito grande para o cliente. Então, seja na esfera extrajudicial, seja na esfera judicial, pegue o divórcio e faça ele até o final. Perfeito. É uma parte doída, mas a gente tem que falar. E como tudo tem um fim, esse podcast só tem um defeito, que uma hora termina. E esse é o momento de terminar. Eu, mais uma vez, parabenizo, fico muito orgulhoso de ver esse conhecimento de direito de família seu. E há 16 anos que eu não tinha uma aula tão boa de direito de família. Isso desde a época da minha faculdade de Direito. Então, me despeço. Se inscrevam para mais dicas. Esse é o nosso primeiro podcast do Pestana Cast. E quer saber mais? Cola na gente para mais dicas. Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço.